Muito bem, irmãos. Quanto a nós, nessa noite, como adultos que somos, eu gostaria de ministrar sobre algo que é comum a qualquer um de nós. Ou seja, ninguém aqui está imune, nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, durante o seu tempo aqui na terra, de ser tentado. De ser tentado. Como escapar das tentações? Como vencer e derrotar as tentações? Eu falo isso porque muitos de nós já se entregaram dizendo: eu não consigo, diante deste pecado eu vou sucumbir, eu me prostro, a minha carne é fraca, eu sou incapaz de vencer determinado pecado. É possível que você tenha comprado esta mentira de Satanás, acreditando porque já por anos você vem sendo derrotado e está subjugado, escravizado por um pecado oculto, talvez um pecado público escandaloso, mas um pecado que o incomoda já há tempos. E você então não acredita que é capaz de vencê-lo. Mesmo que a Bíblia nos dê amostras de que qualquer ser humano, com o poder de Deus, com a Bíblia, o Espírito Santo, é sim capaz de vencer qualquer tipo de pecado. Qualquer um deles. Então, se a Bíblia nos dá um registro, e vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E se isso não tem funcionado em nossa vida, é porque nós estamos falhando. E quais são as nossas falhas? Ou seja, por que estou sempre, constantemente caindo no mesmo pecado? Abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Faça anotações. Sublinhe, circule. Peço à igreja que se coloque de pé para uma leitura reverente. E assim, se mantenha para uma oração. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Circula essa palavra. Destaque essa palavra. Escape. Para que possais suportar. Pai bendito, engrandecido seja o Senhor. E nesta noite, rogamos a intervenção divina sobre cada coração, a começar do meu. Fala, Senhor. Eu peço que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos repreenda, que venhamos aqui, ó Pai, com a vontade, com o desejo de sairmos melhores do que quando chegamos. Ainda que isso venha doer, ainda que isso venha nos custar, porque sabemos que o Senhor deseja de nós santidade. E que quanto mais longe estivermos do pecado, mais qualidade de vida teremos e mais refletiremos a glória do Senhor Jesus. Ó Pai, usa-me como instrumento em suas mãos, para que a palavra tenha livre acesso aos corações. E se há alguém sem Cristo como Salvador, que essa pessoa hoje possa se arrepender, possa se prostrar de joelhos ao Senhor Jesus Cristo e pedir perdão pelos seus pecados e invocar o seu nome. Ó Pai, por favor, opera no nosso meio, tira de nós qualquer distração, para que a palavra do Senhor não tenha, ó Deus, nenhum impedimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, pode assentar-se. Irmãos, que passagem preciosa. Quantas e quantas vezes eu precisei, em momentos específicos da minha vida, relembrar 1 Coríntios 10, 13, gravar esta passagem, para que, mesmo sem uma Bíblia em mãos, eu pudesse lembrar que nenhuma tentação, ela é algo sobrenatural, ela é humana, ela é natural, e é possível sim suportá-la. Ah, pastor, mas a carne é fraca e o espírito está pronto. Pastor, então o que está acontecendo comigo? Existem algumas fontes de tentação. E nós pecamos porque queremos pecar. Porque nós
nos colocamos numa situação onde sabemos que vamos pecar e depois justificamos o nosso pecado. Racionalizamos porque fizemos isso ou aquilo. Eu gritei com você porque você fez isso. Eu agi daquela maneira porque eu me senti injustiçado. Eu não fiz o que tinha que ter feito porque achei que você não merecia. Então, sempre estamos racionalizando as nossas culpas. Seja a nossa omissão, a comissão de fazer algo errado, cometendo um pecado, que ofende a santidade de Deus, ou mesmo quanto aos nossos pensamentos. Fala, todo mundo é assim. Eu posso pensar, eu não vou fazer, mas pensar, cuidado. Porque Deus está sondando os nossos corações e sabe muito bem o que você está pensando agora. Agora. E cuidado, porque é bem provável que o diabo, que já o está dominando em determinado pecado, venha querer que você nesse momento desligue o seu pensamento, para que pense em alguma outra coisa e não no combate direto ao seu pecado. Talvez até um sono virá. Ou lembrará de alguma coisa que tem que fazer urgentemente amanhã. Porque é uma forma de Satanás impedir que a semente caia em terra boa. Se lembram da parábola do semeador? Que está lançando as sementes? 4 tipos de solos. E o primeiro caiu à beirada do caminho, chão duro. E vieram as aves e levaram a semente. Quando os apóstolos perguntaram, o que significa isso? Ele disse que as sementes são a palavra e que as aves são os demônios, que vêm e levam. E agora você está para receber uma palavra que vai ajudá-lo, que vai apoiá-lo a combater um pecado que o está dominando, que está destruindo a sua vida pessoal, sua vida familiar, profissional, não sei em qual âmbito, ou talvez em todos os âmbitos, com certeza, quebrando diretamente a sua comunhão com Deus, e o diabo fará algo, ou tentará, para que você não ouça essa palavra até o fim e se desconecte. Então, aguenta firme, que por uns poucos minutos, se você se concentrar na palavra, Deus vai agir. Então, já saiba disso, que isso vai acontecer. O mundo é uma fonte de tentação, o secularismo, e ao mesmo tempo nos faz ou nos impele a sairmos da comunhão dos irmãos, a deixarmos a leitura da palavra, a deixarmos a oração, a estarmos longe daquilo que pode ser bênção para nós. A nossa própria carne, ela é inclinada, ela é tendenciosa para o mal. É fácil, é natural, como o pastor Roberto sempre dizia, eu não ensinei os meus filhos a mentirem, eles aprenderam naturalmente. Você também aprendeu a mentir naturalmente, porque a sua carne está inclinada a isso. A ser egoísta, a não repartir. As crianças têm que ser ensinadas a compartilharem os seus brinquedos, a compartilharem o seu alimento, aquilo que está na lancheira. Por quê? Porque a sua raiz, na sua essência, há o egoísmo. Irmãos, isso é sério. Então nós temos um mundo corrompido e onde nós vamos, existem atrações, subterfúgios criados por Satanás para desviarem a nossa atenção do que é certo, do que é do céu, para, de forma sorrateira, estarmos ali nos entregando às concupiscências da nossa própria carne. Ou seja, nós somos atraídos e engodados, enganados pela nossa própria cobiça. O diabo sabe exatamente qual isca jogar para ter a sua atenção e escravizá-lo. Temos irmãos e irmãs, e a mesma isca não pesca a todos. E o diabo sabe disso. Algumas iscas ele coloca ali um anzol com uma latinha de cerveja e pesca. Com outro, não funciona. Tem que colocar umas notas de 100 e pesca. Com outro, vai colocar ali alguma coisa imoral.
e as varas são lançadas, talvez com consumismo, prostituição, tantas e tantas iscas. O diabo sabe qual isca. Talvez você é uma pessoa muito irada, se descontrola fácil. Então ele joga o anzol com uma isca de alguém que também tem pavio curto, ou alguém que vai ofendê-lo. Então logo você começa a gritar, logo você começa a se ver numa situação em que você perdeu o seu autocontrole. Por quê? Porque você foi fisgado. Algumas pessoas, ao sair de carro, logo se transformam no trânsito. Por quê? Porque é o anzol que o diabo usa para deixar você vendido ao pecado. Fala, pastor, mas está sendo um pouco duro. São detalhes que vão minando a nossa vida. E o diabo sabe, e você também sabe, o que tem tirado a sua paz. O que tem, talvez é a preguiça. Muita gente é preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça de estar na igreja, de cumprir com os seus compromissos, e se torna um procrastinador, sempre deixando para amanhã aquilo que pode e deve fazer hoje. E vai empurrando. E você não percebe a bola de neve que isso vai virar, porque você vai empurrando, e aí como um adolescente que não estuda e deixa sempre para a última hora, nunca tira uma boa nota, nunca aprende de verdade, passa pela escola. Essa pessoa não se torna um bom profissional. E quando está num determinado emprego, ele não se dedica e deixa para o próximo dia. Ele vai empurrando, e assim vai com tudo que faz. No relacionamento, com o casamento, na educação dos filhos. Não, vamos deixando. A procrastinação. Para alguns pode ser esse anzol com uma isca chamada procrastinação. Ele fala, pastor, verdade, eu deixo tudo para depois. Eu fico um tempão nas redes sociais, um tempão no celular, o pescoço está até doendo, eu deixo para depois, deixo para limpar a casa depois, eu deixo para cuidar dos meus afazeres pessoais, como a leitura da Bíblia, para depois, e nunca tenho depois. Como vencer a tentação? Em primeiro lugar, e é tão óbvio, a Bíblia diz em Lucas 22:40, abra comigo a Bíblia em Lucas 22:40. Lucas capítulo 22, versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Orai, ore. Foi, pastor, ore. Aquele pecado, eu tenho um vício. Eu não consigo. Ore. Porque você está buscando reforço e apoio do céu. Você está concentrando o seu pensamento em Deus. Ore. E pode ser claro com Deus, porque a palavra deixa bem claro. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é quem? Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Você vai orar e fala, Deus, Senhor, eu tenho um problema sério com esse vício, com este pecado. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel para não me deixar ser tentado por um pecado que eu não consiga suportar. Eu confio e eu creio nessa palavra e estou pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, para que eu vença, para que eu saiba qual é o escape. Porque o X da questão, o segredo é saber qual é o escape. Vamos supor que você tenha dificuldade para administrar ou gerenciar suas finanças. Você não deve sair para um shopping ou ir para as lojas aqui do centro da cidade, se você não tem dinheiro para comprar.
você está se colocando em risco. Concordam comigo? Se você, no passado, teve dificuldade com bebida alcoólica, e foi, pastor, quando eu vejo uma cerveja gelada, mas aquilo ali dá água na boca. Qual o escape? Seus colegas chamaram você para uma festa, e nessa festa tem cerveja. Qual o escape? Se eu for lá, a minha carne que é inclinada, o sistema, o mundo está me levando a isso. Deus diz que sempre haverá um escape, e nesse escape eu vou agradecer. Foi, meu amigo, eu agradeço muito por ter lembrado de mim, muito obrigado pelo convite. Infelizmente eu não poderei ir, mas olha, eu vou mandar lembrança, eu mando um presente, eu faço, mas eu não posso. É o escape. Talvez, pelo menos no passado tem problema com pornografia, e ele fala, mas tem uma banca de jornais, e aquela banca está cheia de mulheres indecentes ali. Só existe aquela rua para passar? Ou existe um caminho alternativo? Qual é o escape? Caminho alternativo. Sempre há um escape. Mas tem problema com tabagismo. Mas fica difícil. Se você convive e está com pessoas que estão fumando, você está se colocando num local de risco. O cigarro não aparece me dá vontade de fumar de madrugada. Eu falei, quem colocou aquele cigarro ali de madrugada? Você agiu premeditadamente. Tem o escape. Pastor, eu sou diabético e de madrugada eu abro a geladeira e vou lá para comer doces, chocolates. Qual o escape? Não compre chocolates e não ponha na geladeira. Tem escape. Tem escape. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, acima da sua capacidade. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape, para que possais suportar. Se estamos caindo, é porque estamos cegos ou não queremos fazer uso do escape. Sempre haverá um escape, sempre. E por isso ore. E disse-lhe, esse é Lucas 22, 46, porque estás dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ore, ore. Vigiai e orai. Li Lucas, li Marcos, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A repetição de Marcos 14, 38. Tal é a importância desse versículo, de ser repetido. Vigia e ora. Pastor, estou orando. Eu oro, pastor. Ok, ponto para você. Se está orando com fé e nada duvidando, aplausos. Mas só orar também não basta. Pastor, eu já orei, pedi a Deus, mas até agora nada. E o tal do vigiar? Você vigia mesmo? Irmãos, eu me lembro de ajudar algumas pessoas, e cada qual com o seu vício, cada qual com o seu pecado. Tinha jovens com problema com pornografia no celular. Foi ok. A Bíblia fala, portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Depois, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui a gente vê um princípio assim, de cortar o mal pela raiz. Vai lá na raiz e corta o mal. Com esse jovem, eu não consigo, pastor, esse negócio de ter celular com internet, ok, vai voltar a ter aquele celular pequenininho, que não tem internet. Cortou o mal pela raiz. Ele pode querer, não, de madrugada, acordei, não tem acesso. Eu não posso, então não pode ter computador no seu quarto.
resolve, arranca o mal pela raiz. Ah, pastor, eu fiz. Teve um que falou, não, mas eu preciso do computador. Na época tinha Lan House. Falei, então fazer o seguinte, vamos colocar lá uma programação que vai ficar todo o seu histórico e vai passar para mim. Aí você vai ter que me dar conta. E aí esse jovem, ele conseguiu por um mês. Depois ele pediu, não, pastor, eu quero de volta, eu não... Ele sabia do ciclo, mas ele não estava disposto a se apropriar do escape, a ter prestação de contas. E é importante, se você tem um pecado, e é tema aqui, nós precisamos correr, é de ter alguém para você confessar o seu pecado, para te ajudar, não a cidade inteira, mas alguém de confiança, para que você possa se abrir. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É hora de falar, irmão, irmã, preciso conversar, sem julgamentos, eu estou com dificuldade nesse pecado aqui. Me ajuda, ora por mim, me acompanha, me cobra, eu quero andar com Deus, mas sozinho eu não tenho conseguido. A Bíblia diz que se um andar sozinho, quando ele cai, quem vai poder ajudá-lo? Eclesiastes capítulo 4. Tem gente que está sendo vencida por Satanás porque é orgulhoso o suficiente para não se abrir ou não procurar ajuda. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se você tentar andar com Cristo sozinho, sem um amigo, sem um pastor, sem uma igreja, quando você cair, ninguém vai ajudá-lo, porque você estará sozinho. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Meus amados, tenhamos isso em mente. Existe um escape. Um deles é a oração. A outra, esteja sóbrio, vigiando, vigilante. Porque a pergunta não é se eu serei tentado, é se eu estou preparado para a tentação. Temos um pequeno vídeo, é basicamente o resumo daquilo que estou pregando. E eu gostaria de fazer alguns adendos. Amém. Muito bem. Esse pequeno vídeo, ele retrata um pouco do que gostaria de passar aos irmãos até o término, no tocante à tentação. Você será tentado, como Jesus foi tentado. E o Senhor Jesus, ele usou a palavra de Deus. Sempre ele disse, está escrito. Por isso você precisa ser um estudioso da Bíblia. Por isso você precisa meditar nas Escrituras. Porque quando vier a tentação, você tem o escape com sabedoria, podendo dizer, assim diz o Senhor. E claro, você precisa estar determinado a resistir a Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu vou me sujeitar a Deus? Obedecendo os seus princípios, obedecendo a sua palavra. Como eu obedecerei a palavra se eu não a conheço? Como eu obedecerei a palavra do Senhor se eu não tenho sequer o costume de ler a Bíblia, ou mesmo de estar na casa de Deus? Eu preciso aprender para me sujeitar ao Senhor, de boca e também de coração. Quando o diabo vier com as suas investidas, eu vou resistir. E ele, depois de um tempo, ele fugirá de você. Ele não simplesmente sairá, ele correrá de você, porque você é uma pessoa que está submissa à vontade de Deus e que resiste às tentações, e ele foge. Irmãos, isso é precioso. E como se não fosse bastante, nós precisamos ainda estar cientes da nossa vulnerabilidade. Ou seja, depois de determinado tempo que você tem se mantido puro ou limpo,
diante de determinado pecado, não pense que a sua carne se converteu. Porque a nossa carne não se converte, ela continua podre, ela continua inclinada para o pecado. Ou seja, não importa se você é salvo faz 1 ano, 10 anos, 20 anos, a sua carne ela é a mesma, ela é tendenciosa. Então, mantenha-se em guarda alta, porque o diabo ele se aproveita quando nós estamos distraídos. E a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. E eu peço que abram comigo, estamos quase encerrando, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Em razão de conhecermos a nossa vulnerabilidade, precisamos fugir. Fala, mas não é o diabo que foge? Sim, nós estamos agora fugindo dos pecados. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Temos aqui nos versos anteriores falando sobre a questão da cobiça, da ganância, do amor ao dinheiro. Deus está dizendo: foge, você foge. E na carta segunda, ou seja, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, e esta é a nossa última referência, a Bíblia diz: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam o Senhor. Aqui também há um divisor de águas para com o religioso e o espiritual. Porque o religioso é aquele que conhece a palavra, mas a tem aqui. Aquele que a conhece e está dominicalmente na igreja. No entanto, o espiritual é aquele que busca aplicar de todo o seu coração os princípios bíblicos na sua vida. E a Bíblia nos recomenda fugir das paixões da mocidade. E você, ainda que não se considere jovem ou moço, moça, deve fugir das paixões. Paixões são concupiscências. E o que é isso? São os desejos descontrolados da carne, desordenados da carne. Foge disso. Fuja. Pastor, então põe isso na prática. Como eu faço? Fuja de situações que o levem a pecar. Se algumas dicas básicas e práticas que eu tenho seguido e tem me livrado, tem me abençoado. Por exemplo, o meu celular, a mesma digital que desbloqueia o celular, desbloqueia o meu, desbloqueio da minha esposa, a minha esposa com o digital dela desbloqueia o meu celular, ela tem a minha senha, ela tem acesso ao meu celular, ao meu WhatsApp pela internet, ou seja, pelo computador, a transparência no nosso relacionamento. As mesmas contas de e-mail, minhas são dela também, tudo configurado, ela entra em todas as minhas contas pelo telefone dela, pelo nosso computador, pelo meu celular, é algo transparente. Eu não tenho uma conta secreta para me corresponder com alguém. Eu não criei essa situação, porque eu sei que eu sou vulnerável. Se recebendo mensagens, às vezes mulheres mandam mensagens, elas caem e ficam abertas, a minha esposa acompanha, tudo aberto, eu me livro de muitos anzóis com iscas que Satanás tenta colocar para destruir a minha vida, destruir meu casamento. Ah, pastor, se eu estiver dirigindo e passar de carro, você, moça, mulher, estiver passando e eu estiver sozinho, eu vou dar tchau para você. Eu não vou dar carona para você, porque eu estou fugindo das paixões ou do mau testemunho que eu possa dar. São alguns detalhes. Pastor, detalhes.
Agora, contra a cerveja, eu posso ficar do lado, ajudar a carregar um caminhão, ou destruir aquelas caixas. Eu não tenho problema, porque eu não sou tentado. Mas se você passa longe, longe. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Longe. Olha qual é o seu problema, qual é a sua... E busque fugir. Me lembro, na escola, o pessoal fazendo excursão para ir para a praia. Eu falei, não dá para ir para a praia com essa turma. Porque eu sei das meninas, eu sei como elas dão mole, e eu não quero. Eu quero me casar puro, eu quero me casar virgem. E Deus me concedeu essa graça, aos 27 anos. Mas eu tive que me policiar de diversas formas. Porque é muito fácil cair. É muito fácil. Se você não vigiar e simplesmente orar, você vai cair. Você é vulnerável, eu sou vulnerável. E sabendo da minha vulnerabilidade, eu preciso me precaver. Ah, mas eu confio. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio no meu coração, porque ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então eu pergunto para você, para a gente fechar. Um sermão bem simples, mas com profundidade, porque ele é prático. Pense, qual é o pecado que tem tirado a sua paz e a sua comunhão com Deus? Dá nome para ele. Ok. Como você tem combatido, se é que você tem combatido esse pecado? Com quais armas? Você tem orado, Deus me ajuda. Dia após dia, eu vou lutar contra esse pecado, até vencê-lo. Você tem orado? Você tem buscado o escape que é fornecido pelo próprio Deus? Que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Quem dá o escape é Deus. Tem escape. Pastor, eu não consigo. Consegue. Tem o escape. Tem o escape. E começa depois a se proteger de ambientes, de pessoas que possam levá-lo a cometer os pecados que outrora cometia. Ah, pastor, acabou, eu não vou fazer isso mais, eu posso andar com pessoas que usam drogas, eu posso usar com pessoas que fumam, que bebem, que se prostituem, que vão para a zona de meretrício. Eu não vou. Você não é super-herói. Não é a Mulher Maravilha. Você precisa fugir das paixões da mocidade. É o que a Bíblia nos orienta. Foge, passa longe. Se você agir dessa forma, a vitória é sua. Aí sim você poderá dizer, sou mais do que vencedor por aquele que me amou, que nos amou, que é Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida vitoriosa. Então põe na sua cabeça e para de autocomiseração. Pastor, não consigo, ai de mim, o senhor consegue, cresceu na família de fé. Para de colocar desculpa. 1 Coríntios 10, 13 é para todos nós. Você tem a Bíblia? Tem. Você tem o Espírito Santo? Tem. Tem uma igreja local para te fortalecer? Tem. O que te impede? Não coloque essa desculpa diante de Deus. Deus não vai cair nessa desculpa esfarrapada. Use as ferramentas que estão à disposição da sua mão. Use-as para combater o pecado. Vamos orar.